Dias atrás eu recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes, e eu venho me declarar a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas, Lula não é a favor de liberar pequenos furtos. Os trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular. Você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles. Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia, onde você vai perder o poder de expressar sua opinião, expressar o seu culto. É isso. Deus abençoe o Brasil. Eu estou triste com o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. Nós também! O Rio de Janeiro não merece a crise que ele está vivendo. O Rio de Janeiro não merece que governadores que governarem esse estado, que foram eleitos democraticamente pelo povo, estejam presos porque roubaram do povo brasileiro e roubaram do dinheiro público. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Eu, quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer, para a gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira, quando deveria estar cuidando da fé, quando deveria estar cuidando da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas. Mas também quero dizer, as igrejas não têm que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas e não cuidar de candidatura de falsos profetas ou de fariseus que estão enganando esse povo inteiro. Se o pastor estiver falando coisa séria, a gente respeita. Mas se ele estiver mentindo, a gente tem que enfrentá-lo e dizer que ele está mentindo. Em nome de Deus, não se pode contar mentira, nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei, e eu pudesse ter a camisa, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo, que foi tanto estraçalhado em 2002, quando eu passava na Avenida Paulista fazendo passeata com os bancários, a Bolsa de Valores fechava a porta, dizendo que ia passar o demônio. Eu não tenho cara de demônio, mas eu quero que ele me respeite, como se eu fosse. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Para quem que rouba celular? Para vender, para ganhar um dinheirinho. Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. Já vamos pegar esse de Rondônia agora. Vou colocar Fátima Bezerra, a Maria do Rosário, em cima dele. Isso não, sabe? Porque eu até tirei o sarro da Clara antes, porque fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra esse filho da puta. É isso. Cadê as mulheres de grelo duro, né, do nosso partido, porra? Caralho. Teve umas coisas absurdas assim. Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois virou homem. E aí desvendar me deram, o Lula é a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto porque o aborto não é bom nem para o pai, nem para a mãe, nem para ninguém. Mas tu é contra o aborto pessoalmente ou como política de Estado? Eu sou contra o aborto pessoalmente. Tá. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. Um aborto, aqui no Brasil ela não faz porque é proibido.
quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Elite brasileira, ela é escravista. E vai tratar a questão de droga nesse país. Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Então, para ela aumentar a arrecadação, teria que ter um grupo de gente com coragem de propor aumento do imposto. Correto? Não tem. Ou o Brasil assuma a responsabilidade de anunciar, sabe, que vai fazer uma dívida. Vai o governo para a televisão e fala o seguinte: agora vamos aumentar a nossa dívida em 300 bilhões. E vamos pegar 300 bilhões e vamos investir somente em obras de infraestrutura. Se a pessoa está devendo um pouquinho, pega um novo empréstimo, paga aquele velho e começa a vida nova. Tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Porque a China tem um partido, a China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung. E a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. A Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não. Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade. Não é todo século que a gente consegue produzir um homem da qualidade do Chaves. Mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro. Mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser recebida. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chaves sonhou. Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. Eles não dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muito. Pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil. E eu ainda estou prometendo que o povo vai comer picanha? Um dia vai ter que ter a picanha para comer. Vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet. A gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado. Não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. A Rede Globo estava quase quebrada. E nós outros ajudamos a salvar.
Eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso e falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, sabe, morram na cadeia. E isso não vai apagar nunca. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação.